Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite. Sextou aqui no Detetives no YouTube. Como vocês podem ver, não estou no meu estúdio no Rio de Janeiro. Subi a serra com meus familiares para passar alguns dias na querida Itatiaia, né? E a gente está aqui, mesmo distante, mas sintonizado em tudo que vem acontecendo com o Vasco da Gama. Eu vou passar nesse boletim de hoje, óbvio, destacar todos os pontos principais, né, sobre o duelo de amanhã, o grande clássico contra um Botafogo aí que vai estrear o seu técnico, né, o filho do Ancelotti, e também prepara muitas surpresas. E o Vasco precisa dessa vitória não só para evoluir, confirmar sua evolução no Campeonato Brasileiro, como também para poder ter aí, né, uma injeção de ânimo para tentar buscar aí um triunfo, né, diante do time chatinho lá do Independiente del Valle na altitude de Quito no dia 15. Eu vou situar para vocês tudo que eu sei sobre o Vasco, tudo que eu apurei, naquela linguagem que vocês já conhecem aí, né, objetiva, direta, e também falar do mercado da bola cruz-maltina. Muitos nomes andam saindo por aí. A gente vai situar vocês o que é verdade, o que é mentira, o que não tem nada de concreto, enfim, muitas situações aí. Então, ó, me acompanhe até o final desse vídeo, deixe o like, compartilhe o conteúdo, fortaleça o canal, isso é muito importante para a nossa manutenção lá. Bom, meus amigos, então vamos lá. Vamos falar de Vasco e Botafogo amanhã em Brasília, um jogo de muitos ingredientes. Fernando Diniz está muito satisfeito com o que produziu até aqui nesse intervalo aí, proporcionado pela Copa, né, Mundial de Clubes. Está em plena sintonia com o seu elenco. Os jogadores também abraçaram a ideia. O Vasco fez muitas atividades diferentes aí nesse meio tempo. O Diniz conseguiu destrinchar algumas peças do seu quebra-cabeça. Definiu a equipe na sua mente, reforçou aí muitas situações, né, muitos erros de posicionamento que vinham acontecendo. O sistema defensivo também bateu muito na tecla da recomposição. Os seus laterais também atacando, voltando, construção de jogadas acima de tudo e destacando aí, acima de tudo, Coutinho, né? O português, o Nuno, o Verratti e o Ryan aí como peças-chaves desse novo Vasco, né? Um Vasco que, teoricamente, está renovado aí com o Fernando Diniz para esse decorrer da temporada. E fatos novos aconteceram nesse inteirinho aí e ficou provado na lista de relacionados. A gente já vinha falando aí, nesta semana aí, o garoto GB relacionado, e as duas novidades, né, máximas aí, o garoto Estrela e o David, né, ambos aí que voltam de um período aí de cirurgia longa, muito tempo inativo aí, e vão ser aí os tais reforços caseiros, né? O Vasco não vai reestrear no Campeonato Brasileiro com reforços contratados na janela ainda, né? O Thiago Mendes ainda não foi anunciado, está fazendo seus exames médicos minuciosos aí. Em breve aí o Vasco vai oficializar, mas ele mesmo que oficializasse, ele não jogaria, porque ele já falou que não está 100% da sua forma, deve demorar aí 2 a 3 semanas. Enquanto isso, o Diniz tem que achar os seus reforços pontuais dentro do elenco, e mesmo com a prematura saída do Adson, né, o Vasco ele conseguiu aí fazer com que o David e o Estrela, né, fossem relacionados. Óbvio, não vão ser lançados assim, eles têm um programa aí para cumprirem, como o Jair e como o Paulinho cumpriram, de minutagem, vão entrar aos pouquinhos aí. O Fernando Diniz está tendo muita sabedoria, muita calma nessa hora, porque também não quer queimar etapas. E ele sabe que o David em forma é um jogador, um potencial aí, e vai fazer com que a sua engrenagem se fortaleça aí ao longo da temporada, né? O Vasco tem uma maratona aí terrível pela frente e precisa de jogadores, e o Vasco até o momento não buscou os jogadores certos no mercado, né? O mercado abriu ontem, dia 10,
E a tendência é que as contratações comecem aí entre final de julho agora e agosto a acontecerem as próximas aí. Apesar que o Vasco está no mercado, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Mas vamos nos ater aí ao time do Vasco para amanhã, meus amigos. Diniz praticamente já definiu a equipe, eu já tinha falado aqui, não vai mudar muito do que ele viu contra o São Paulo, porque é aquele ditado, time que está ganhando não se mexe. E o time, além de ganhar, ganhou com superioridade, mostrou muita garra, mostrou muita conjuntura ali, muita organização, e isso é o que ele quer para a partida contra o Botafogo. Ele está ciente que o Botafogo é um time também aí que vai vir com um novo treinador, uma nova linguagem, mas tem jogadores perigosos aí e está querendo também dar uma resposta ao seu torcedor. Em relação à equipe, como eu falei, a provável equipe seria aí o que iniciou contra o São Paulo. Então não vai fugir muito disso, a menos que aconteça aí alguma situação médica de última hora. Mas seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, né? O Hugo Moura, o Tietê, o Coutinho, o Nuno Moreira, o Ryan e o Verret. E as boas novas, né, são, como eu já falei, o David, o Estrela, o GB, jogadores que ganharam aí oportunidades e provavelmente, principalmente o GB, tem grande chance de entrar nessa partida aí no decorrer dessa partida. O Fernando Diniz está gostando muito do jogador. Como de praxe, Jean Davi ficou de fora, né? O Lucas Oliveira, o zagueiro, jogadores que, por opção técnica, o Fernando Diniz optou por deixar de fora. E o Lloyd Augusto, porque é um jogador, como eu falei, ele perdeu aí a maior parte dessa temporada aí, dessa intertemporada, né? Teve que ir lá para Angola visitar a mãe dele, que estava enferma, e não está aí no nível dos demais. E com isso, o Fernando Diniz vai mantê-lo aí fora dessa lista de relacionados. O Fernando Diniz está confiante aí de que o Vasco vai aí fazer uma grande apresentação amanhã e conseguir, acima de tudo, esses 3 pontos. Em relação ao Botafogo, meus amigos, hoje eu não vou trazer aqui um setorista do Botafogo, mas eu confio muito na apuração dos meus colegas do GE, né? E eles há pouco trouxeram aí uma provável escalação do Botafogo. Seria o John, né, o Vitinho, o Caio, o Barbosa e o Alex Telles, né, o Gregory, o Marlon Freitas, o Arthur e o Savarino, o Santi Rodrigues e o Arthur Cabral, jogador perigoso esse Arthur Cabral, o Vasco tem que ficar de olho aí. Então esse deve ser o provável time do Botafogo. O Vasco tem que botar na cabeça que tem potencial para vencer, jogar com aquela organização, com aquela vontade, e eu não tenho dúvida, tem grande chance aí do Vasco trazer esses 3 pontos na bagagem. Você também está acreditando? Então, ó, comenta aí e participe. Antes de encerrar, uma pincelada rápida nessa situação de mercado da bola, né? Como eu prometi. O Vasco segue no mercado, meus amigos. Óbvio, vai seguir até conseguir as peças, né? O Admar Lopes está ciente de que o Vasco precisa de atacantes. O Fernando Diniz também é outro. O Vasco, eu sigo dizendo, o Vasco está focando aí no mercado ainda sul-americano, né? Hoje se saiu aí que especulou um jogador aí português, enfim. Mas por hora não tem nada concreto ainda. A gente está apurando aí todas as situações. Muitas dessas sondagens também aconteceram antes do Admar aí se reunir com o Fernando Diniz, né? E começam a pipocar esses prováveis interesses aí do Vasco. Mas o próprio Admar falou que, na sua visão, ele queria trazer jogadores que conseguissem se adaptar mais rápido por ser meio da janela. Então, provavelmente eles vão focar aí em jogadores desse mercado sul-americano que estão mais acostumados ao mercado brasileiro atuar por aqui. Mas segue a luta, o Vasco foca nesse perfil de empréstimo, né? O Vasco não vai investir, não vai botar dinheiro na mesa para trazer jogador, e isso é, como eu falei, o principal obstáculo que o Admar Lopes tem nesse momento, que o Vasco tem nesse momento. Há essa expectativa que até o final da próxima semana surja aí um jogador de ataque para ser reforço do Vasco. A gente segue apurando aqui. O Admar Lopes, óbvio, está em absoluto silêncio, não quer falar nada, não quer comentar nada, e da mesma maneira que
conseguiu fazer aí com as renovações do Coutinho, do Léo Jardim e trazer aí o volante Thiago Mendes. Então fica essa expectativa, né? O Vasco tem jogos muito importantes pela frente, ainda vai jogar 2 vezes com o Independente Del Valle aí em julho, tem o jogo contra o Grêmio, tem outros jogos importantes aí, tem a Copa do Brasil, então o Vasco precisa aí de opções. Hoje são os reforços caseiros que estão aí reforçando a equipe do Vasco. Então, e a gente também tem que tomar cuidado, porque tem muito empresário, né? Quando a gente indaga ao empresário, tem muito empresário querendo colocar aí, evidenciar o jogador, né? Em relação ao Vasco. Então tem que tomar um cuidado, tem que saber filtrar, porque muitas vezes o empresário diz que o Vasco está com interesse e tal, e às vezes nem é verdade, e acaba isso aí tomando uma proporção muito grande. Então a gente está apurando, eu tenho vários nomes que eu já recebi aqui, mas a gente segue apurando e eu não sou de ficar soltando coisa sem apurar. Eu gosto de apurar, né? Aqui não vai ter sensacionalismo, não vai ter nada disso, buscando aí monetização ou likes. Vai ter sim jornalismo raiz, jornalismo seguro aí para trazer para vocês. Então qualquer fato novo a gente aparece aqui para falar com todos vocês. Muito obrigado, meus amigos. Vamos despedindo. E amanhã a gente vai tentar estar de volta aí para, de repente, comentar, né, esse jogo aí, essa volta do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.